Quando a gente fala da cromoterapia, que é uma técnica que eu atuo, porque a cor ela tem uma vibração energética na frequência da luz que brilha na esfera do corpo, no ambiente da vida. Nós temos uma luz que simula exatamente a luz do ser. Quando, por exemplo, direcionada a nós, imediatamente a gente tem a força espiritual do azul, por exemplo, que nos leva a um estado que transcende a realidade direta, que a mente define quem sou, o que faço, até onde vou. O azul, ele nos dá uma dimensão muito maior da espiritualidade. Eu tenho um dos atributos do azul, a fé. Um dos atributos do azul, a serenidade, a calma, essa confiança. E esse voltar para dentro de si e ser bem convicto de tudo que sou, do quanto eu mereço, né? O quanto é um merecimento. E olha que se a pessoa merece, ela vai em busca de algo mais. Ela mobiliza seus potenciais para ter um alcance ainda maior. Então está aí a cromoterapia também como uma técnica. E Valcapelli, quando há uma doença no corpo, existe um campo somático. Esse campo, por exemplo, gera certas nodulações, e essas nodulações elas acabam se instalando em áreas do corpo. Quando você projeta um laranja, que é a cor da chama, do fogo, que dissipa, que arde, queima, elimina, é um dissolvidor. E essa energia dissolvidora do laranja vai desorganizando esse campo cristalizado nocivo que atua na área do corpo. Projetar um laranja, aplicar um laranja, é uma energia oposta à polarização negativa de processos, né, de fibroses, processos nodulados, tumorais, criando um campo que dissipa as aglutinações somatizadas no corpo. É a cromoterapia atuando. No tocante à cromoterapia, é uma das técnicas integrativas de usar luz colorida de forma a remeter a um padrão elevado, uma energia sutil, criando um campo transformador. Uma das terapias integrativas, das 23 terapias integrativas, a cromoterapia é uma. E a metafísica da saúde, ela tem uma atuação horizontal, na horizontalidade, porque independente da técnica terapêutica que você atua, quando você está atendendo ou trabalhando terapeuticamente, na integrativa vem uma queixa. Essa queixa tratada fisicamente, um tratamento medicamentoso, uma indicação de uma intervenção médica, clínica, cirúrgica. Você tem essa escala física somática que é trazido para a integrativa. E aí nós, da terapia integrativa, vamos atuar no sentido de usar energias transformadoras através da técnica integrativa. Das 23, eu vou apenas citar a minha, né, que é a que eu uso. Não é a única, é a que eu uso, que é a cromoterapia. Ao acender uma luz, eu vou criar um campo potencial que vai atuar na região, transformando aquela energia. Mas seja a técnica integrativa que você utilize, você vai estar transformando aquele campo polarizado naquela frequência nociva que está somatizando em forma de doença. E a metafísica da saúde vai atuar no sentido de conscientizar você de qual emoção está ali somatizada. Que sentimento nocivo você está produzindo para que a doença se instale no corpo. E com essa consciência, você vai mudar o padrão. Com essa consciência, você vai rever suas condutas, seus comportamentos, suas emoções, e aí você vai provocar uma alteração desse cenário energético. Quando você promove essa alteração através da consciência, porque a pessoa traz um diagnóstico para uma sessão de terapia, e você vai poder situar ou pontuar ela nos aspectos emocionais relacionados. Como está essa área da sua vida? Muito problemática, Valcapelli. Como você está se sentindo nessa questão? Péssima. O que está te fazendo sentir assim? O fato de eu não conseguir ser, me tornar, alcançar. Está vendo? Você fez um plano de conscientização. Situando a pessoa na área da vida, causa da doença dela, e essa causa da vida, da doença, essa causa da doença que está numa área da vida, vem à luz da consciência, e ela já começa a planificar novas atitudes, novas condutas, rever seu comportamento, e aí começa a provocar toda uma modificação. E nós vamos sinalizar ela quanto às emoções que ela está sentindo. E o campo somático, você vai usar uma terapêutica integrativa para você dissipar aquele campo somático, para eliminar aquele processo. Quando a gente trabalha junto da energética, da integrativa, a consciência, nós
atuamos, né, nos 3 pilares: físicos, biológico, energético, vibracional, que é o campo nocivo que se instala no corpo, se instala numa área e promove a somatização. E além desse, né, energético vibracional, que gravita na nossa aura, no campo energético do órgão, alterando suas funções, seu metabolismo, tem também, né, a fonte potencial, o espiritual, as nossas emoções, nossos sentimentos, a reconexão com o nosso talento. Então você tem, dentro da terapêutica, 3 pilares. O físico deve ser olhado, cuidado, monitorado através dos exames, tratado através da medicação. Não deve ser desprezado, porque se somatizou no físico, é preciso, para acelerar o processo de recuperação, será muito bem-vindo e será de grande ajuda uma substância, um agente, que atue de maneira remediativa, ou seja, para tratar algo que alterou no seu órgão do corpo, na sua parte do corpo. Tá? E depois também o energético, aquele campo de energético transformado, de acordo com a energia que você usa da terapêutica integrativa, que são modificações vibracionais, modificações energéticas, intervenções em campos de energia que estão alterados. A exemplo da técnica que eu, particularmente, Val Capelli, atuo numa das partes da área integrativa, a cromoterapia, nós vamos usar a cor, cuja força potencial vai transformar. Então, se há uma defasagem afetiva, uma falta de amor, de carinho, de afeto, o rosa vai restabelecer essa força potencial que conecta ao amor próprio, ao sentimento mais profundo do ser. É como se o amor banhasse o campo áurico, o amor fosse resgatado da reconexão com o sentimento mais profundo, criando realmente um campo de força potencial nesse sentido. Olha que delícia, né? Então a gente tem na cromoterapia uma reconexão com o talento, na terapia integrativa uma modificação do campo vibracional energético alterado pelas condições somáticas, emocionais, e no campo metafísico da saúde, qual é o potencial do meu ser que eu não estou empregando numa área da minha vida. E olha, impressionante quanto a área da vida se mostra bem desorganizada. E às vezes é um processo interessante que a gente faz uma leitura metafísica de certas áreas da vida, os comportamentos nocivos que são repetitivos, como causa metafísica da saúde daquela doença. E aí a pessoa fala: Val Capelli, é exatamente o que eu venho trabalhando, é exatamente isso que eu modifiquei, é esse o meu ponto de trabalho dos últimos ciclos, meses, anos, e que eu estou bem melhor, obrigado. E aí surge a somatização, como se escoasse uma energia que fosse criada, plasmada por tantas, né, décadas, anos, ciclos. E aí então a gente muda o padrão, e aí a somatização elimina de vez aquele campo potencial. Mas Val Capelli, eu não posso mudar o padrão sem somatização? Pode. Será que você consegue? Não sei. Mas é possível. Então eu vou tentar. Será mesmo que você vai conseguir? Vamos fazer o seguinte. Vamos cuidar do corpo, porque será a última vez que ele vai somatizar se algum sinal no organismo tiver. E junto com isso, trabalhar a causa emocional. Adoecemos, pegamos a fila da farmácia para ter o nosso medicamento, vamos logo à consulta médica, procuramos um exame para mapear o quadro clínico e assim poder ser tratado. Ok? É necessário, sempre indicado, e é uma das questões que eu bato sempre o martelo. Está doente? Procure um médico. Está com problemas de saúde? Faça um tratamento. Só que não pare aí. Eu sempre bato na tecla seguinte: faça algo por você, reveja a área da vida que você não está sabendo lidar e reveja o comportamento que você está esboçando em certas situações existenciais. Que emoção você está causando, que comportamento está cristalizado, que força do hábito está te movendo em vez da consciência te dirigir. Aí nós vamos ter toda uma modificação. E além de psicólogo, a minha área de especialização, neurociência do comportamento, mostra que nós, quando adotamos conduta, nós criamos toda uma estrutura neuroquímica do nosso corpo, que é um modelo neuroquímico de comportamentos, condutas, emoções, que vão sendo pulverizadas no corpo, sinalizadas no organismo e provocando saúde, bons estados ou alteração e somatização. Então é a metafísica da saúde, dando a você a consciência. Agora, Val Capelli, como eu chego na área da vida que eu preciso trabalhar?
Como? Hã? Olha só a propaganda. Clean, Metafísica da Saúde. Nós temos 5 volumes. E uma coisa interessante, o quinto deles, tem um índice remissivo. Bom, Capelli, meu problema é na panturrilha. Né? Cãibra na panturrilha. Você vai lá no volume 5, vê panturrilha, tá lá, numa área do seu corpo, volume 3, sistema muscular, cãibra, né? Você vai ter a página, o volume, e quando chega lá na panturrilha, você vai compreender que nela existe a sua força potencial, mas não presente, lá na frente. Esse músculo da parte inferior das pernas, que tem força de tração para nossa marcha, caminhada, corrida, e alcançar, né, largas escalas, trajetórias longas, chegar à frente com força suficiente de dar conta do recado. Será que nós nos sentimos realmente capazes de alcançar o que almejamos e ter força para manter sem comprometer depois que conquistar? A panturrilha está em voga. Será mesmo? Será que eu estou aqui cá com meus botões, minhas emoções, vendo lá na frente quando eu precisar, será que eu vou ter fôlego? Quando for necessário eu atuar, será que ainda vou ter energia? A minha panturrilha está em voga. Quando eu disser nunca faltará força suficiente para aquilo que eu me propuser, eu resgato a conexão com a minha força potencial que alimenta o músculo da panturrilha. Agora, às vezes eu travo. Só me faltava lá na frente eu não contar com colaboração, não saber qual é a saída e não ter fôlego para mudar ou manter a situação. Pronto, travei. Travei, a cãibra vem. Quando você vê lá sobre cãibra, porque a musculatura ventre muscular, a parte externa da musculatura, a minha força perante os outros. E se eu chegar lá e não der conta, o que vão dizer? O que eu vou mostrar quando eu estiver lá e não conseguir resolver? Aí o bicho pega, né? E qual é a somatização disso? Processo de cãibra. Val Capelli, basta eu pensar uma vez? Não, muitas vezes. Você precisa pensar, sentir, gerar emoção, né? Ter uma série de dúvidas, de tantas situações que te deixa bem emocionalmente conturbado. Então tá aí os aspectos metafísicos manifestam no corpo e na área da vida. Vamos melhorar a panturrilha? Olhemos lá na frente no caminho, convicto de que sempre vamos ter capacidade de realizar o que for necessário na trajetória que escolhemos. Saúde, metafisicamente, da panturrilha. E no caso da cãibra, vamos tirar dos outros a avaliação que fazem sobre nós e esse medo de não dar conta e realmente deixar a desejar perante os que estão à nossa volta. Levá-los comigo e lá na frente não conseguir conduzi-los mais. O que vão dizer, se precisar, o que vou fazer? Se não der conta, vou deixá-los no caminho. Ai, o bicho vai pegar, minha emoção vai fibrilar. Porque metafisicamente eu estou vendo o meu caminho lá na frente, cercado de parceria, e aí para somatizar a cãibra, me sentindo incapaz de realmente assumir junto a eles aquilo que eu me propus. Metafisicamente, nós precisamos reformular isso. Então está aí a visão da metafísica, nesse conceito de metafísica, espiritualidade, somatização e saúde.